Eu sou Luciana Onken. Eu sou Bia Libonati. E este é o Meu Diabetes. O meu, o seu, o nosso. Hoje nós começamos uma nova jornada de informação e bate-papo. E a gente está aqui para falar que o universo do diabetes ele é feito de muitos tipos de diabetes. Não só de diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. Eu, por exemplo, sou MOD. E existem outros tipos, né, Bia? Tipo LADA, o gestacional, que acho que muita gente conhece, né? Sim, e tem alguns até monogênicos mais raros. Mais raros. E Sim. também tem experiência de cada um, que é diferente, né? Sim. Como as pessoas vivem com diabetes. Cada um vivencia o diabetes de uma forma. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu, que é mais prevalente. E a gente falar um pouquinho. Eu sei que a gente as pessoas já conhecem a gente, mas sempre vem gente nova. E é sempre bom a gente se apresentar de novo. Sim, ainda mais nesse primeiro episódio, né, do nosso podcast, que finalmente saiu. Tô super empolgada aqui. Bom, eu tenho tipo 2, que acaba sendo mais prevalente, então tem aquela estatística, né, 90% das pessoas com diabetes têm o tipo 2, e apesar da gente falar muito sobre o tipo 2, ainda tem muitos mitos, né, alguns estigmas, então, como eu tive diagnóstico com 24 anos, já estou 7 anos, né, nessa jornada, já ouvi muita coisa, né, então, assim, por um lado a gente fala muito sobre DM2, mas ainda tem o estigma, né, da pessoa, porque a pessoa com DM2, ela na maioria dos casos tem obesidade, né? Então acaba... Agora, com quantos anos, Bia, você foi? Com 24. 24 anos, que também já foge um pouquinho né? Que as pessoas têm a ideia de que uma pessoa com diabetes tipo 2, ela é mais velha. Sim. E acaba não ligando. Uma pessoa, ela é muito jovem para ter diabetes tipo 2, também né? teve essa desconfiança. Os médicos até achavam que eu era tipo 1, mas aí depois realmente fiz os exames e realmente eu sou tipo 2. Mas tem, realmente, o tipo 2, ele é mais prevalente a partir dos 35, 40, né? Mas cada vez mais a gente vê pessoas jovens, até adolescentes com DM2, né? Criança também. E aí do estigma, né? Então, muitas vezes, assim, a pessoa com DM2, ela tem obesidade, então fica aquela coisa, né? Você ficou diabética por conta do peso, por conta, né, de ter comido muito açúcar, enfim. E o tipo 2, né, a gente sabe que tem várias causas, não é só a obesidade, não é só o sedentarismo. Então, apesar da gente falar muito, a mídia fala muito sobre DM2, mas a gente precisa levar informação ainda, assim, mais correta, digamos. É multifatorial, assim como a obesidade também é multifatorial. Também. Então, você pega esse universo de pessoas que têm obesidade, podem desenvolver ou não diabetes tipo 2, né? Depende muito de toda a carga, de toda a história, do ambiente, da genética, enfim. A genética influencia muito. E eu fui diagnosticada com diabetes tipo 2, né? Eu tinha 29 anos, eu não tinha obesidade, mas tinha um histórico familiar do meu pai com diabetes tipo 2 com obesidade. E a minha mãe também com diabetes, só que a minha mãe também não tinha o perfil, né, clássico de uma pessoa com diabetes tipo 2. Ela teve na gestação. Teve dois dos meus irmãos nasceram com mais de 4 quilos, mas naquela época não se fazia um controle tão estreito e também era mais alto o corte também, né? Era 140, se eu não me engano. Então, às vezes, a pessoa tinha ali alguma alteração, alguma resistência à insulina que não era diagnosticada como diabetes gestacional ou diabetes, enfim. Mas aí eu fiquei, acho que uns 5 anos com diagnóstico de diabetes tipo 2 e, assim, meu irmão já tinha diabetes, né? Meu irmão com 25 anos, diagnosticado, também não tinha nenhum outro fator de risco, a não ser a hereditariedade. E aí começou a se desconfiar. Não, peraí, segundo da família, com diabetes tipo 2, sem obesidade, sem outros fatores de risco associados, além da hereditariedade, começou aí essa desconfiança. Eu nunca fiz o teste genético, mas assim, confirma, pelas né? características, não tem como, assim. Aí minha irmã também tem, minha outra irmã é pré, e aí só tem um irmão que por enquanto não tem. Aí às vezes eu até fico pensando no Lucas, né? No meu filho, que eu falo, nossa, será que também, né, vai ter? Eu ainda não fiz o teste genético também, porque eu fico pensando que às vezes causa mais estresse, porque ele não tem. E eu vou ficar estressada com o momento que isso vai surgir, né? Eu acho que isso a gente não tem controle, né? Sim. Você pode ter a carga genética e não desenvolver, então acaba... Quem tem no MOD, que é uma alteração cromossômica mesmo, se você tem 50% de chances de ter dado o gene, porque ele é autossômico dominante,
E se você herdou, né, por ser autossômico dominante, você tem 99% de chance de desenvolver. Mas também tem os fatores desencadeantes, né? Porque, na verdade, eu tenho desde que eu nasci, porque é uma alteração genética. Sim. Mas o diabetes se manifesta, né? No meu caso, foi quando eu passei por uma situação de muito estresse, aí eu usei corticoide, porque eu estava com uma infecção, então juntou, né? Foi o gatilho para desenvolver. A minha irmã, por exemplo, já foi mais velha, com 36. Meu irmão foi mais novo, com 25. E o meu irmão já tinha uns episódios, assim, de hipoglicemia desde a adolescência. É engraçado, agora você falou isso. Eu tive também muitos, assim, na adolescência. De desmaiar, sabe? Então, tipo assim, eu não podia ir pra academia, eu não podia fazer exercício em jejum. Mas, assim, eu sei que é um risco, tudo bem. Mas muitas pessoas fazem, não passam mal. E mesmo quando eu tomava café da manhã, eu tinha que tomar, assim, um pouco mais reforçado. Porque eu também tinha hipoglicemia, sabe? Então, ele desmaiava, ele tinha convulsão. Nossa, enfim, então ele tinha bem hipo severa, né? Severa, e aí veio com 25 anos o diagnóstico. Caramba. Então, assim, tem muitas, né? E aí você vai pesquisar, minha irmã fez aqueles testes genéticos, deu modificação em 2 genes que são... de modos bem raros, de 11 e 12, se eu não me engano. Então... eu nunca tinha ouvido falar em mod até te conhecer. O MOD, ele até tem médico, às vezes. Quando eu entrei para trabalhar no Sindicato dos Médicos, tinha um médico lá, que ele acabou ficando com diabetes por conta do tratamento de câncer, né? Sim. E aí ele foi pesquisar sobre diabetes, ele já me conhecia quando eu fui trabalhar com ele. Porque ele falou, eu encontrei, eu não conhecia o MOD, e eu passei a conhecer por sua causa, né? Sim, acho que muita gente realmente não conhece, né? E às vezes as pessoas perguntam, por que você não fala mais sobre MOD? Eu falo, mas eu falo com muita consciência, porque as pessoas, quando eu falo que eu sou MOD, e o MOD, dependendo do MOD, ele tem algumas características que são menos... tem menos alteração glicêmica, enfim. Então, tem muita gente que se enche de esperança, como se tivesse um diabetes melhor e pior. Isso não existe, gente. São diferentes, mas não existe um pior ou melhor. Mas as pessoas falam, será que eu não sou MOD? E a gente sabe, eu mesma ainda não fiz, é um exame caro para se fazer. Então, eu fico pensando, eu vou estimular, eu não quero estimular que as pessoas façam, sendo que elas não têm, né, não têm o perfil. Sim. E as pessoas acabam insistindo, às vezes, em fazer... nessa esperança de ter um outro tipo de diabetes que não seja o tipo 1, que não seja o tipo 2. Nossa, você me falou isso de esperança, fiz um link aqui automaticamente, com a esperança que muitas pessoas que têm diabetes tipo 2 têm de alcançar a remissão. Sim. E eu vejo muito isso, assim, é óbvio que é super legal você poder ter uma oportunidade de entrar em remissão do DM2, mas eu vejo muito no meu perfil lá no Instagram que muitas vezes as pessoas se maltratam, se machucam tanto, sabe? Em busca dessa possível remissão, sabe? E ao invés de curtir a vida, de mudar seus hábitos, e isso pode levar consequentemente à remissão, eu vejo muita gente nessa corrida, sabe? Eu preciso alcançar a remissão, senão vai dar tudo errado. E isso começou... Eu fico muito assim, sabe? Eu fico pensando muito nisso, sabe? E ficou alerta, né, Bia? Porque a remissão não quer dizer que você nunca vai desenvolver. Tanto que você vai ter que tomar cuidado. Então, assim, eu sempre falo, gente, eu entrei em remissão um período, quando eu emagreci muito, numa época que ninguém falava em remissão. Então, eu fui em vários médicos, lá no Rio de Janeiro, quando eu estava morando lá. E eu falava, olha, eu tô reduzindo o meu medicamento, porque eu tô tendo muita hipoglicemia, eu não sei o que tá acontecendo. E ninguém falava em remissão. Até que eu consegui, eu fui mudando de endócrino. E aí, até que eu fui em uma endócrino, ela falou, olha, a gente já tá discutindo remissão em DM2, né? Então, isso não quer dizer que seja a cura, mas você perdeu peso, então sua resistência à insulina diminuiu. Mas a gente tem que acompanhar. E foi o que eu fiz. Só que eu entrei em outro... Tipo assim, a remissão acabou sendo nem algo tão bom assim pra mim, porque eu comecei a ter muita hipoglicemia reativa. Não sei se você já ouviu falar. Sim, já. Pós-refeição. Gente, é horrível isso. Então, tipo assim, eu não podia fazer uma refeição rica em carboidrato, que caía a glicemia 2h30 depois. Eu não podia ficar em jejum por mais de 3, 4 horas após refeição. Então, eu ficava, meu Deus, a hipoglicemia é o diabetes. Eu até achava melhor ter diabetes, porque não tinha tanta hipo. Então, durante o período de remissão, eu fiquei muito medindo a glicemia por conta da hipo. E aí, eu vim pra São Paulo. E aí, ganhei peso.
E aí o diabetes voltou. Então, eu sempre conto isso, gente. A remissão é muito bom, mas assim, para alcançar isso não tem jeito. Você tem que mudar seus hábitos de vida, tem que fazer isso de uma forma saudável, de uma forma sustentável, porque não quer dizer também a cura. Não tem garantia também se você emagrecer que você vai ter remissão, porque muitas pessoas emagrecem e não conseguem. Então... É a mesma coisa do pré-diabetes, né? Que a gente fala que é o sinal amarelo ali, de que tem uma alteração que ele está na faixa da normalidade e do diabetes, né? Uma faixa intermediária, mas é a mesma coisa. Você vai tomar os seus cuidados, mas essa mudança de estilo de vida tem que ser para a vida, né? Tem que ser para ela não pode ser uma mudança só para aquele momento. Não, ela tem que ser uma mudança para a vida. Você vai ter que, a partir desse momento, tomar todos os cuidados necessários. E eu vejo, às vezes, muita resistência das pessoas a tomar medicamento. E hoje, até no pré-diabetes, você já entra com medicamento. E eu acho isso ótimo, porque na minha época não fizeram isso. Então, eu lembro, pouco antes de eu receber o diagnóstico, minha glicemia já estava um pouco alterada. Eu lembro do médico falando, acho que você está com pré-diabetes, mas você tem que mudar seus hábitos de vida e tal. E realmente, eu comecei a fazer uma dieta e tal, mas não adiantou nada, né? Eu fui parar no pronto-socorro, evoluiu para diabetes. E aí eu penso, se tivessem já iniciado a medicação, eu não teria passado por aquela internação. Sim, possivelmente, exatamente, né? E às vezes e a pessoa tem essa resistência, não quero tomar remédio, não quero tomar remédio, mas às vezes o remédio é assim, vai te preservar de você ter que tomar mais remédios no futuro. Sim. E também combinação de medicamento, gente, também é comum. Né? Existe essa forma de tratar que viu que às vezes ela é mais eficiente, né? Que é você usar mais do que um medicamento. E as pessoas chegam para mim e falam assim, eu não quero tomar remédio, eu não quero tomar remédio. E eu também recebo o contrário. Pessoas que acho que estão nessa remissão, só que elas não deixam de tomar o remédio. Mas eu acho que ali também tem uma questão de encontrar o profissional certo e tal. Então, eu tenho uma senhora que ela tem falado muito comigo e eu falo, busca o seu endocrinologista. Ah, não está funcionando com esse endocrinologista? Vai num outro, porque é uma pessoa que está tendo muita hipoglicemia. Me fez lembrar o seu caso. Ela está tendo muita hipo, e hipo às vezes é pior do que hiper, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Eu falei, será que você precisa mesmo? Será que você não precisa fazer algum ajuste? Eu falei, é só isso que eu posso te falar. E a gente entra nesse cuidado que a gente tem que ter como influenciadora, como uma pessoa criadora de conteúdo em diabetes na internet, né? Nas redes sociais. Que é esse cuidado. Eu falo assim, eu só posso te falar, busque um profissional. Tem alguma coisa errada aí pela minha vivência, pela minha experiência, pela tudo que eu já li como jornalista de saúde, mas eu não posso falar mais do que isso, né? Busque seu profissional, porque tem alguma coisa errada. Né? Sim, e é tão difícil achar um bom profissional, né? Sim. Mas eu sempre falo, gente, essa busca tem que partir muito do paciente, né? Porque às vezes eu vejo muito assim, eu tô no médico que ele não responde minhas dúvidas, ele não me orienta, ele faz terrorismo comigo. Eu falo, gente, não é assim, sabe? Se você não está satisfeito, se você não tem confiança no seu médico, porque você está confiando na sua vida, na sua saúde. Você tem que ter confiança, tem que ter uma relação, né? Então troca. Eu acho que em qualquer área, a medicina não escapa disso. Qualquer área, você vai ter bons profissionais, outros que param de se atualizar. Então, não sabe muita coisa. Nossa, eu queria até contar uma coisa essa semana que eu fiquei muito surpresa. Não sei se você sabe. Mas a gente tem... O assunto vai puxando outro, né? A gente tem um calendário de vacinação especial para quem tem diabetes, né? Sim. Da Sociedade Brasileira de Imunizações. E muitos médicos não sabem disso. E aí eu fiz um post falando sobre esse calendário. E aí uma seguidora falou assim, eu conversei com a minha médica, né? Porque para você ter acesso a essas vacinas especiais, não sei, todo mundo sabe, né? Você tem que ter um pedido médico. E você tem que ir, não é no postinho de saúde, né? O posto de saúde dá algumas vacinas, mas essas especiais, que é como contra a pneumonia... ai, meu Deus, esqueci as outras. Mas acho que a pneumonia é um exemplo, é uma das que está nesse calendário. Você tem que ir no CRIA, que é o Centro de Referência para Imunobiológicos. E aí você consegue, né, tomar essa vacina de graça pelo SUS, mas tem que ter o pedido médico. E aí ela foi falar com a médica, e a médica não conhece, né? Falou, não, procura o posto, porque as vacinas tem que tomar são no posto. Então, assim, ainda tem muito isso. Tem muito profissional que está desatualizado, que não busca estudar. Então, cabe o paciente ter essa percepção. Fala, poxa, esse cara aqui não Às vezes não até tá o me médico ajudando. do SUS sabe melhor, porque ele já está dentro do sistema ali, ele Exatamente. sabe que... Mas muitas vezes essa questão da troca de médico não é possível para quem depende pra quem do do sistema. SUS não é possível, é difícil. E aí é o que eu sempre falo assim,
tenta conversar. Tipo, ó, leva esse site aqui da SBIM, que mostra o calendário, mostra pra médica, que realmente ela não deve conhecer. Então, acho que parte do paciente sair desse lugar de muito paciente, sabe? Muito esperando que o médico tenha todas as atitudes em relação à saúde dele e ele realmente cobrar, levar informação, discutir. Porque é algo que o gerenciamento do diabetes ele tem que ser feito em parceria, né? Sim. Não é só o médico e não é só o paciente. Então tem que ser um casamento. Casamento. E quando é criança ainda tem a família tem toda família, envolvida, os né? cuidadores, Então, tem essa característica, né? O diabetes não é uma doença. Aliás, eu acho que qualquer uma nessa questão do médico com o paciente e tal, mas aí você pega algumas doenças crônicas que a família tem que estar muito envolvida também. Sim. No seu caso, como pessoa aí com diabetes tipo 2, você sente isso, que é uma questão não só sua, mas também da família? Olha, minha família toda tem DM2. Então, assim, por um lado eu achei no começo que isso ia ser bom, porque, tipo, todo mundo tem. Só que a maioria não se cuida. Então, tipo assim, quando eu recebi o diagnóstico, não foi algo tão tipo, ai meu Deus, sabe? Eu já achava que eu ia ter complicações, porque meu pai teve, meus tios, então todo mundo já tem ali alguma complicação. Então, quando eu recebi o diagnóstico, foi isso. Eu só sabia do lado ruim do diabetes, digamos assim. Eu não sabia que dava para você super controlar a glicemia, eu não sabia que dava para você, sei lá, ser um atleta com diabetes, como a gente tem, né? Então, assim, acabou que minha trajetória com diabetes foi muito solitária no começo. Porque eu comecei a buscar muita informação, a gente é jornalista, então acho que ajuda nisso. Então eu comecei a ler muito, né, no site das sociedades médicas e tal. E aí eu falei, poxa, talvez tenha um caminho aí com diabetes que eu não conheço, deixa eu descobrir um pouco mais. E aí acabou que eu consegui influenciar minha família. Ah, que ótimo. Isso é muito bom, então, né? Minha mãe começou a se cuidar mais, minha mãe tem DM2 também. Meus tios também começaram a ter uma visão um pouco menos terrorista, ou menos pesada, assim, sabe, sobre diabetes. A gente tem ou essa visão terrorista pesada, normalmente, ou aquela que é tipo, não, tudo bem, eu não sinto nada, eu tenho e não sinto nada. Se a pessoa não teve complicação ainda, ela sempre fala isso. Sempre. Eu tenho, mas não tive nada. E aí que mora o perigo, né? E aí que mora o perigo. Porque as complicações vão começar a surgir, sei lá, 9, 10 anos depois. A minha história já é o contrário, né, da questão. A minha mãe, que, assim, eu via minha mãe cuidando super... Meu pai não ligava pra nada, assim. Meu pai comia tudo que não podia, tinha uma dieta muito calórica, não ligava. Tinha pressão alta, tinha todos os problemas, né? Ele morreu de AVC, inclusive. Né? Tem essa característica, né? Envolvendo aí a síndrome metabólica e tal. Sim. Agora, a minha mãe sempre cuidou muito bem, com muita facilidade. Então, quando eu recebi o diagnóstico, falei, tudo bem, minha mãe cuida tão bem, assim, não tem complicação e tal. Então, teve uma referência boa. Tinha uma referência boa ali de alguém que se cuida. Porque eu sinto, às vezes, que o homem tem mais dificuldade. Tem muita dificuldade. Eu recebo muita mensagem de esposas, assim, de mulheres. Ai, meu marido acabou de ser diagnosticado, o que eu faço? Ele não se cuida. E aí o homem começa a se cuidar... quando afeta a parte sexual, né? Porque isso é um clássico, gente. Sim. Infelizmente, né? O diabetes no homem pode levar à impotência e tal. E aí muitos começam a se cuidar aí, porque realmente é isso, você não tem sintoma. Então o cara vai levando, até que afeta ali, ele fala, opa, preciso me cuidar. E aí como mexe, né? É engraçado, né? Porque não se cuida. Quando mexe com a parte sexual... Com o amigo ali embaixo, pronto, acabou. Né? Aí vai se cuidar. Mas infelizmente o diabetes é isso, né? No começo a pessoa pode ter uma glicemia alta e não sentir nada. Aliás, muito tempo, né? A pessoa fica com essa... Então, por isso que demora o diagnóstico, né, de diabetes tipo 2, gente. O diagnóstico demora, em média, 7 anos. 50% das pessoas têm diabetes tipo 2, principalmente tipo 2, porque tipo 1 é muito difícil não saber, né? A pessoa que tem diabetes tipo 2 não sabe que tem diabetes tipo 2 e só descobre quando já tem uma complicação. Então, é sempre bom fazer os exames, né? Nossa, isso é bem impactante, assim. Infelizmente, muitas pessoas acabam descobrindo como. Uma feridinha que não cicatriza. Minha mãe foi assim. Uma ferida que não cicatrizava no pé. Nossa.
É bem perigoso, E né? emagreceu muito. Ela emagreceu 14 quilos. E ela nunca Nossa. conseguiu ganhar de volta. Às vezes ela fala, eu queria ser mais gordinha e tal. E aí ela não consegue. Ela faz. E ela tem. Ela é muito. Ela restringe muito a alimentação. Às vezes ela até poderia comer um pouco mais, mas ela come muito pouquinho. Então eu falei, mãe, assim você não vai engordar mesmo. Mas eu acho que eu tive um pouco disso no começo, sabe? Porque como eu fiquei internada, aí eu saí do hospital, eu ia fazer o que me dissessem pra fazer, eu ia fazer, pra eu não voltar, né? Então eu fiquei muito regrada no começo, por isso que eu perdi muito peso. Entendi. Porque eu não comia você nada. Perdeu quanto peso? Acho que eu perdi uns 15 quilos, foi quando eu entrei em remissão. Aí depois recuperei, né? Depois que a gente vê, não vou morrer de diabetes. Mas você sente muito essa diferença, assim, que o peso... Ai, melhora muito o controle. Quando você perde peso. Muito, porque diminui a resistência. Eu também já percebi bastante, assim. Muito. Tanto que quando eu perdi peso da última vez, agora, eu tava usando 2 medicações, eu saí de uma. Por conta da hipoglicemia, começou a dar. Então, perder o peso realmente me traz um controle, assim, sabe? O peso e esse controle alimentar, né? Sim, não é que a gente... E aí tem uma questão, né? Que a gente dá uma cutucadinha aqui nas redes sociais que a gente tem. E acho muito interessante que você falou isso, né? Quando você recebeu o diagnóstico, fala assim... Cara, mas onde estão os 90%, né? E eu digo que é mais, não é 90%, 95% em média. É muito. É muita gente com diabetes tipo 2. Só que nas redes sociais você tem uma visão de que tem mais pessoas com diabetes tipo 1. Porque eu acho que 90% tem diabetes tipo 1, né? Que estão nas redes sociais. Então, você teve essa... E quando eu comecei, eu falava muito como se eu tivesse diabetes tipo 2, porque eu tinha diagnóstico, né? Mas aí depois eu saí, eu não falo muito nem de um nem de outro especificamente, eu falo do diabetes. Do universo, né? Do universo diabetes. Mas acaba atingindo mais pessoas com diabetes tipo 2, porque não uso insulina, né? Sim. Então, mas a gente tem isso, né? E aí as pessoas falam, pode comer de tudo. Isso não vale pra mim. Também falta. Assim, eu falo que eu como de tudo, mas assim, tem que ter muita estratégia, muito planejamento, porque diferentemente do tipo 1, né, pra quem não sabe, quem tem tipo 1 faz muitas vezes contagem de carboidratos. Então a pessoa vai comer um hambúrguer, ela calcula ali quanto que ela precisa de insulina e ela aplica e consegue comer bem o hambúrguer. E aí quem é tipo 2 que não usa insulina? Né? Você ou MOD. Ou MOD, que não usa também na maioria dos casos. Então, na maioria dos casos não usa? Não sei. Eu não vou saber te dizer se é na maioria dos casos, porque são 14 subtipos, né? Nossa. Mas eu acredito que a maioria não usa insulina. Não, mas alguns tipos usam. Então, a gente não tem essa facilidade da contagem. Então, para eu poder comer uma coisa fora do planejamento alimentar, um hambúrguer, um doce, eu tenho que fazer toda uma estratégia. Então, na refeição, por exemplo, se eu quero comer uma sobremesa, acho que você faz isso. Eu faço isso. Aí a gente come mais salada, eu tiro o arroz, tiro o carboidrato, aí eu consigo comer o doce. Então, não é tão assim, tipo, eu posso comer o que eu quiser e só aplicar insulina, porque não é meu tratamento, né? E como é que você faz a monitorização? Você faz tão constante assim, que nem uma pessoa que tem diabetes tipo 1, por exemplo? Não. Hoje, assim, no começo eu fazia mais, porque eu tava com a glicemia muito alta. Eu saí do hospital ainda com 400 e tralalá. Então, eu fazia bem certinho. Na época eu também tava tomando insulina, agora eu lembrei. Mas agora que eu já tô com a glicada mais controlada e tal, eu acabo medindo uma vez por dia, aí eu vou mudando. Às vezes em jejum. Em jejum quase nunca, né? Porque eu tenho o fenômeno do amanhecer, então sempre tá um pouquinho elevado, eu falo, ai meu Deus. Mas eu tento variar. Tipo, antes das refeições, 2 horas após, às vezes antes de dormir. Ou quando eu sinto alguma coisa, tipo, tô com uma dor de cabeça do nada. Aí eu falo, peraí, deixa eu ver. Sei lá, um mal-estar. E você se sente bem quando você tá com um monitoramento contínuo? Eu acho que, nossa, me traz muita tranquilidade, assim. Ao mesmo tempo, agora eu tô mais tranquila, mas eu também, acontecia de eu ficar muito ansiosa. Eu também. Porque eu ficava o tempo todo medindo... E aí, às vezes, momentos que você nem tem tanta referência, né, de como se comporta, aí você vê aquela curva subindo. Aí você fala, meu Deus, será que vai ficar assim, subindo, né? Você quer acompanhar o tempo todo, mas eu acho que é bom porque você vai entendendo também os seus padrões.
Sim, de glicemia. Sim, mas no começo acho que dava muita ansiedade. Sim, a gente e aí essa questão da alimentação, acho que a gente como jornalista, como comunicadora, né, de saúde, a gente faz essa crítica nesse sentido, porque quando a gente fala numa rede social, a gente fala para um universo muito grande. Sim. E as pessoas com diabetes tipo 1, elas acabam falando para um universo gigantesco de pessoas com diabetes tipo 2. E aí isso pode complicar um pouquinho quando você envia essa mensagem de que, né, sempre é bom um alerta. Não, e é uma coisa, de diabetes tipo 1, não de diabetes no geral, né? Sim. E eu acho que também uma coisa muito importante é que a sua experiência não necessariamente vai servir para todo mundo. Então, assim, é óbvio que eu trago um pouco da minha experiência, mas eu tenho muito cuidado quando eu vou compartilhar uma informação, porque, tipo, essa é a minha realidade, esse é o meu organismo, o meu tratamento. Não quer dizer que vai servir para todos, sabe? Uhum. Então, tentar trazer essa individualização, tipo, olha, eu faço isso, mas, né... Uhum. Até para você discutir com o seu profissional, pra né? você Tudo discutir, bem. Eu ouvi que pode comer, né, de tudo. É isso mesmo? Pro meu tipo de diabetes, pode, né? Comer de tudo? Não, porque não é assim para todo mundo, não, né? é. E eu já usei insulina, acho que você também, né, Bia? Sim. E assim, o que eu sentia? Eu tinha uma dificuldade de controlar um pouco as hipos, né? Porque ainda mais que o meu pâncreas ainda funciona, então você junta as duas coisas, você nunca sabe o que vai dar, né? É verdade. E aí eu usei na gestação, né? Que quando a gente fica grávida, né? Não pode, tem certos medicamentos que a gente não pode usar. Então eu usei na gestação. E aí eu ficava muito ansiosa com as hipos, porque eu tinha que controlar, porque ainda mais para o feto é muito perigoso a hipoglicemia. Sim. Então, tinha isso, mas ao mesmo tempo eu tinha uma liberdade maior, sim, para me alimentar. Então, eu fazia a contagem de carboidrato. No começo me atrapalhava toda, né? Em festinha infantil, eu falava, oba, vou comer brigadeiro, vou comer tudo. Aí eu ia comendo, ia aplicando insulina. E depois aquilo dava uma hipoglicemia. Eu falei, não dá. Não é assim que funciona. Eu tenho que calcular o que eu vou comer e aplicar insulina. Né? Não, e tem as variáveis que você não imagina. Tipo, o dia que eu andava mais... Sim. Eu tinha que mexer na dose, senão eu ia ter hipo. O dia, sei lá, quando eu tava de TPM, eu tenho hipo antes da menstruação. Então, você tem que estar atento a essas variáveis que muitas vezes você não pensa, só pensa na comida. Mas, tipo, qualquer coisinha pode afetar. Se você tá estressado... ou infecção pode subir. Na gestação aumentar. Ainda tem a questão hormonal, né? Então, no começo, eu comecei com uma dose muito pequenininha, só da regular, né? E aí faz... É basal que faz efeito... ao longo do dia? Ao longo do dia. Então, comecei só com uma dose super baixinha. Aí depois aumentei para 2 vezes por dia. Aí fui viajar para fazer enxoval, né? Sim. Tal, fora do país. No avião, já que lá já começou não sei o que acontece comigo. Quando eu vou, minha glicemia sobe. Sobe? É o estresse. E aí, acho que eu estava entrando na 20ª semana e começou a subir a minha necessidade de insulina. Eu levei a insulina contada. Nossa, começou a me dar um desespero. Aí lá tem alguns snackzinhos, que são esses que combinam proteína com carboidrato de lenta absorção. Tem um monte de coisa. Aí eu comecei a usar... E para poder usar menos insulina, nossa, mas foi um estresse. E a insulina lá é muito cara? O problema não é esse, a questão é que eu não tinha receita, e aí eu ia ter que passar em médico. Mas no fim eu consegui achar um equilíbrio ali entre a alimentação, mas às vezes eu falei, gente, eu comi salada, parece que eles põem açúcar na salada. Não a questão hormonal, né, mexe muito. Nossa, mexe muito. Eu fui bem no momento que... E aí mexe também com o fuso horário, mexe com tudo, assim. Né? Mexe com todo o seu organismo, o seu metabolismo. Mas aí eu consegui, conversando com a médica o tempo todo, e aí eu usava esses snacks nos intervalos e comia mais salada e não sei o quê. E aí eu fui conseguindo. E eu acho que também comecei a me tranquilizar um pouquinho mais, porque o estresse também atrapalha. Sim. E aí eu consegui controlar e até o fim da viagem, que era longa, eram 25 dias fora. Meu Deus! Não, eu tenho muito medo, assim, quando eu viajo, assim, eu sempre levo tudo em quantidade extra. Porque eu tenho pavor, sabe? Tipo, se acontece alguma coisa, eu levo, tipo, 2 glicosímetros. Tipo, se um pifar, eu tenho outro. Levo bateria, tipo, eu sou tipo, a louca, assim, sabe? Eu penso assim, se der alguma merda...
Eu acabei, acho que porque também por causa do questão do acondicionamento, né? Eu acabei levando mais contado, assim. Acontece, né? E aí, sim, mas valeu como experiência. Vale eu como contei a chique. minha... Um perrengue chique. Eu contei toda a minha experiência, assim. Eu demorei 3 meses para falar para as pessoas que eu estava grávida, mas aí depois que eu falei, eu comecei a contar minhas histórias no blog. E foi aí que eu me aproximei mais das pessoas com diabetes tipo 1, porque eu comecei a usar insulina. E aí eu senti como é que é esse universo, né? Porque às vezes a gente não entende muito, né? Como é que... E mesmo assim é diferente, porque... Por mais que eu tivesse necessidade da insulina, ainda meu organismo, meu pâncreas ainda funciona. Sim. É capenguinha, mas funciona. Mas tem um pouco de insulina. É diferente. E aí ele fabrica um pouquinho ali de insulina, mas são experiências diferentes, sempre são. Mas, por exemplo, teve uma vez que eu tomei a dose errada. Em vez de eu tomar a dose que eu tomava de manhã de insulina, que era maior, eu tomei à noite. Aí eu fiquei, né? E o blog, assim, não existia muito ainda redes sociais, né? Era no começo, era 2009, isso. Nossa, então, tinha o começo do Facebook. Então, eu coloquei lá no blog que eu tinha feito isso. E as pessoas entravam ali, era tipo um fórum, e as pessoas de madrugada, assim, conversando comigo. Conversei com a minha médica, não, vai medindo. Aí eu não dormi aquela noite, né? Fiquei medindo a noite inteira. Imagino, perrengue. No desespero. Nossa. E hoje você está tomando só medicamento oral? Eu tomo medicamento oral e injetável. Já entrei também na estatina, né? Porque eu tenho mais de 40 anos com diabetes, tem essas questões também. Você tem que tomar pro coração também. Remedinho pro coração. Você já tá com mais de 20 anos, né? De diagnóstico. De diagnóstico, 19. 19 anos. Caramba, uma vida. 19 anos. Eu acho que tem alguns fatores às vezes, porque a gente fala também, lógico que tenha, né, a questão dos hábitos, mas também acho que tem alguns fatores, talvez pelo tipo de mod, alguns fatores de proteção. Sim. E alguns que são mais agressivos, mas que acaba equilibrando ali, não tenho nenhuma complicação. Às vezes eu sinto um formigamentozinho no pé, mas não foi diagnosticado neuropatia. Que bom. Mas a gente sempre ficar de olho, sempre, né? Tem que fazer sempre os exames, assim. O olho que é meu maior... Nossa, acho que de todo mundo, né? Eu faço sempre. De olho. E aí também na gravidez, né? Na gravidez coisas... Tem que fazer mais, não é? Tem que fazer mais... e também nos dentes, né? Gengiva, dente também. Na gravidez você tem que tomar muito cuidado, assim. Minha mãe mesmo teve um problema na gengiva, né? É mesmo? Não sabia. Então, você pode até perder dente né? E tal, por conta disso. Então, assim, a gente tem algum, né? Mas são coisas que a gente tem que colocar ali na nossa rotina, né? No nosso planejamento né, do que a gente tem que fazer. Temos que ter mais cuidado, sim. Mas acho que em termos de poder fazer as coisas na vida, acho que a gente, tendo todos os cuidados, né, a gente vai ter que ter mais cuidado. Pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho, mas você... eu acho que dá um pouquinho mais de trabalho. Essa questão de... você tem que ter uma preocupação ali, vendo a glicemia, né? Coisa que você não teria se você não tivesse diabetes. Você não teria que fazer os exames de rotina. Mas eu acho que é isso. Se você coloca no seu dia a dia, cara, vai. Mas você não sente também que talvez você tenha mais cuidados com a sua saúde e você pode evitar um monte de coisa que uma pessoa que não tem diabetes não faz tantos exames? Ela não vai saber, né? Ela não tem noção. Eu acho que sim. Eu acho que a gente fica muito mais, assim, cuidadosa. Eu, pelo menos, sinto isso. Tipo, eu sempre tô... Eu não tenho hipertensão, mas eu tô sempre de olho nisso. Então, se minha pressão começar a subir, eu acho que eu já vou identificar logo no começo. Tô sempre de olho no colesterol. Então, tipo, eu acho que a gente acaba ficando mais cuidadosa. Sim. Isso é bom. A gente tem desde que a gente faça, né, dentro desse calendário, então a gente tem, né, alguns exames tem que fazer de 6 em 6 meses, alguns exames que são anuais, então a gente acaba tendo, né, mais esse cuidado. E aí eu lembrei de uma coisa que o Pablo, do Eu e a Beth, falou, e que eu acho que vale a pena a gente trazer um pouquinho, se me permite, Pablo, que ele falou e gerou uma polêmica que ele agradece o diabetes na vida dele. Eu já falei isso e também já gerou muita polêmica, assim, lá no meu perfil, porque eu sempre... Cara, assim, vamos lá. Se eu pudesse escolher, eu acho que ninguém ia escolher ter uma condição de saúde, uma doença, enfim.
ninguém vai querer isso. Mas já que aconteceu, eu tento pensar assim, cara, eu tenho que aprender com isso, eu tenho que, sei lá, tirar o melhor dessa situação, né? Então, acho que eu exercitei muito esse olhar desde o começo do diagnóstico. Depois da fase do luto, né? Porque você fica, ai meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Você tem essa fase da rejeição, da tristeza, acho que é natural, que eu falo que é o luto do diagnóstico. Mas depois que passa, eu fui tentando realmente aprender. De que forma eu posso aprender com diabetes? E aí, eu fui entendendo, né? Tipo, melhorei muito a minha alimentação, eu passei a ser mais ativa, fazer mais atividade física. Ainda não estou no ideal, mas em vista do que eu era antes, nossa, eu mudei muito. E então, mesmo hoje você, que nem eu sinto que eu trouxe para o diabetes um propósito e o diabetes trouxe talvez um propósito para minha vida, assim. Que eu comecei bem despretensiosamente, né, com um blog. Isso era 2006, eu tinha um blog de poesia. Eu falei, eu vou criar um blog para falar da minha experiência com diabetes, quem sabe não tem mais gente aí. E eu fiz assim na intenção, tipo, vou levar uns puxões de orelha, até como uma forma de me autorregular, sabe? E aí começou a vir essa experiência, as pessoas começaram, nossa, porque não tinha nada naquela época, não tinha ninguém tudo que falasse do ponto de vista pessoal, né, do diabetes. Tinha uma pessoa que falava, eu vi e eu me inspirei nessa pessoa que falava sobre esclerose múltipla, mas de diabetes não tinha. E aí eu comecei a falar e começou a vir gente, assim, eu tinha um fórum ali, as pessoas começaram legal. Sabe, eu lembro dos assim, fóruns, poxa, gente. Isso faz sentido, né, para a vida das pessoas. E eu recebi muito mais do que eu imaginava, assim. Foi uma troca muito grande. Eu nunca fiz com a intenção de ganhar dinheiro. Até às vezes eu brincava, nossa, podia viver de blog, né? Tão gostoso. Tão bom, nossa, tão bom. Eu sinto falta de escrever, assim. E aí veio depois com o tempo, aí eu criei meu Facebook. No Facebook eu cheguei a ter 38 mil seguidores. Caramba, bastante. Só que eu demorei para fazer Instagram, né? Daí eu perdi um pouquinho o time ali e eu não sabia muito. Eu falei, o que eu vou pôr? No Instagram, no começo, era muita foto, né? Só imagem e tal. Então eu demorei um pouquinho para me encontrar no Instagram. Mas tem isso, sabe? E de conhecer um monte de gente que faz sentido para minha vida. Eu já era jornalista de saúde, mas... Eu ia te perguntar se você passou a ser jornalista de saúde depois do diagnóstico. Não, eu já era jornalista de saúde, mas talvez isso tenha feito com que eu me envolvesse ainda mais, né? Com isso. No começo eu cobria mais até políticas públicas de saúde, então também veio o diabetes por esse lado. E depois mais a parte científica, né, com a ABESO, com a SBEM, com a SPD, enfim. Então, assim, tem. Eu acho que de tudo na vida você tem que tirar alguma coisa boa. O meu luto é sempre, tanto no luto de morte, quando morre alguém, como no eu fiz, quando você falou agora, eu fiz essa analogia, porque eu estava pensando que meu luto é sempre retardado, ele sempre vem depois. Eu fico bem no começo. Aí depois cai a ficha. Aí depois, nossa, na morte do meu pai, acho que caiu a ficha, tipo, eu tive muito isso tempo depois. Na morte do meu pai. Eu lembro que quando eu recebi a notícia, agora fazendo parênteses, né, falando da nossa vida, eu realmente não chorei. Eu lembro que eu fiquei, tipo assim, estática, sabe? Eu fiquei consolando todo mundo. Eu também. Aí depois, eu mesma não... Aí depois de uns 3 dias, assim, passou o enterro, aí eu comecei a ter sintomas de síndrome do pânico, que era a emoção querendo extravasar de alguma forma, né? E então foi muito louco, assim. Pra mim veio muito tempo depois, acho que veio uns 6 meses depois. E aí quando já tinha passado um ano, quando já tinha passado todo mundo, e aí eu não entendia por que eu tava tão triste, era o luto, né? Era o luto que precisa lógico, ser vivido, eu sabia, né? Tinha uma tristeza ali do meu pai não tá ali, mas aí você começa a sentir a falta mais intensa da pessoa no seu dia a dia. Porque às vezes no começo... E com o diabetes foi a mesma coisa. Eu levei super na boa meu diagnóstico. Super na boa. Aí acho que depois de, sei lá, um ano veio... isso. Aí eu fui viajar. Outro perrengue chique. Aí eu fui viajar, fui pra Paris. Ai, que legal. E aí tinha crepe de Nutella. Eu falei, não, preciso comer esse negócio. Não vou deixar de comer essas coisas, croissant, né? Quando eu voltei de viagem, minha glicada tava... Eu falei, acho que eu não tenho esse negócio de diabetes, não. Não devo ter. Entrei em negação. Não devo ter isso aí, não. Cara, eu tive essa fase. Aí quando eu voltei, falei, nossa, aí veio a glicada super alta. Aí eu falei, não, eu tenho que tomar cuidado. Quando você vê a glicada que cai a ficha. Eu lembro que no começo foi assim, eu fiquei muito assustada porque eu fiquei internada, quase morri. Então saí, aí eu lembro que eu fiquei ali uns 2, 3 meses, tipo, assimilando, chorando muito.
Aí aceitei. Então eu vivi um pouquinho do luto, do medo. Aí eu fiquei muito bem um período. Aí quando eu entrei em remissão, continuei acompanhando, mas depois eu dei uma aloprada. Não sei o que aconteceu. Foi isso, eu comecei a comer um monte de coisa, comecei a comer doce. Você tem umas fases até hoje Dar uma aloprada, às vezes eu tenho. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, porque as pessoas se cobram muito. A gente tem. Tem, né? A gente é ser humano. E aí eu lembro que, tipo assim, eu comecei a ver na ponta do dedo 200 e pouco de glicemia. Eu falei, cara, eu não tô mais em remissão. O diabetes voltou. Mas é tipo, eu não caía a ficha, sabe? Até que eu fui fazer o exame de sangue, eu lembro no consultório, assim, da doutora Denise. Bia, a glicada tá quase 8. Aí eu falei, cara, eu tô com diabetes de novo, sabe? Caiu a ficha, assim. Mas eu dei uma aloprada nesse período. E quando eu tava amamentando, que eu não precisava usar nada, e eu fiquei imaginando. O Lucas mamou 2 anos e meio, e eu fiquei sem nada, sem insulina, sem remédio, 2 anos e meio. Magrinha, porque Emagrece, né? ele mamava tanto que eu fiquei... E não dá tempo de você comer direito. Sim. Eu fiquei muito magra e eu não precisava usar nada. Ele era a minha insulina. Não, esse é o lado bom, né, da alimentação. Um dia eu vou descobrir. Tem vários lados bons. É verdade. Eu tive dificuldade. Eu acho que eu tive mais dificuldade que ele de parar, porque é um momento muito gostoso, assim, eu imagino. De interação. É bem bonito. E é bom pro controle do diabetes, amamentar, viu, verdade. gente? Só que depois que você para de amamentar, ninguém te conta isso. Você volta a ganhar peso. Por isso tem que tomar cuidado, fazer atividade física, enfim, não deixar de lado. Porque aí você vai ganhar um pouquinho mais de peso. Mas tudo bem, faz parte. Faz parte. Você, pelo menos fiquei 2 anos e meio lá. Nossa, bastante tempo, bom controle. Acho que o bom controle veio pela perda de peso e pela amamentação, que você perde 800 calorias ali, em média, por dia. Então é como se você estivesse fazendo academia e spinning todo dia. Nossa, é verdade. Nossa, amei. Né? Então muito bom. Então. Muito bom. E você pretende... ser mãe? Porque esse era um medo meu. Eu tinha medo da gestação e tinha... Por ser, depois que eu descobri também que tinha uma carga, né? Que eu não sabia nem ao certo ainda com essa intensidade, mas tem a questão genética, então... Eu quero ser mãe. Eu tenho um pouco de medo. Acho que eu tenho medo da responsabilidade de ser mãe, que acho que minha vida vai mudar muito. Você para de pensar só em você, tem que pensar em outra pessoa, e é natural. Acho que é um pouco egoísmo falar isso, né? Mas eu tenho que ser honesta. Eu fico com medo dessa mudança, mas eu acho que eu também tenho medo também de como eu vou lidar com diabetes, sabe? Porque eu já falei até isso com meu marido, olha, eu acho que durante a gestação e após eu vou precisar de ajuda. E não é só isso. Entendeu? Você, nos primeiros anos do seu filho, você volta o foco muito para a criança. E às vezes você deixa de se cuidar. Na verdade, a minha levava vários puxões de orelha da minha médica, principalmente da minha endócrina também, mas principalmente da minha ginecologista, sabe? Sim. Que ela fala assim, agora que você tem que se cuidar, porque você tem uma vida que depende de você. Mas assim, você fica, difícil, às né? vezes, de conciliar tudo, né? Então, é um desafio. Eu tenho medo, acho que disso, de me perder. Nesse processo. Eu sempre faço terapia antes de ter filho, gente. Muito fácil. Eu vou manter, tem que manter. Porque assim, muda tudo e traz muita coisa da infância, né? Nossa, imagina. E essa questão do que a gente tem uma doença crônica e a gente vai precisar... De mais cuidado. Precisa de mais cuidado. Sim. E assim, não... Lógico, tem atenção pro seu filho, mas tentar trazer isso, sabe? Né? E na terapia eu acho que ajuda. Que... Não é porque você tem uma vida que depende de você. Aí que você tem que se cuidar mais, né? Sim. E ter uma rede de apoio, né? Pra te ajudar. Sim. Então, eu penso muito nisso, né? Quem vai me ajudar com a alimentação, né? Com a casa, talvez. Ou olhando o bebê. Então, eu tenho que planejar um pouco mais. Eu falo isso com meu marido. Mas eu tô com 31, vou fazer 32, né? Ano que vem. Então, eu tô aí querendo até os 35, né? Eu engravidei com 34 e tive com 35. É o que eu penso, assim. Porque eu acho que é uma boa idade. Sim, né? eu tô tô com a Elvia há 30 anos, né? Entre namoro e casamento. Então, a gente demorou pra ter filho. Vivemos bastante a relação, assim. Acho que vale a pena e eu acho que é uma boa idade. Hoje, né? Hoje a ciência permite... Né? Que a gente tenha mais tarde, nem é tão tarde, tem gente que tem com 40, 41, né? Não, agora a Cláudia Raia com 55, né? Pois é. Gente, Esses dias, gente, me perguntaram se eu estava grávida. Aí eu falei, não, né? Tem gente que fica ofendida porque pergunta. Eu falei assim, olha, infelizmente não. Adorei.
já tô beirando 50, não tô, não. Nem mas... parece, você fala isso, eu falo, gente, não parece que você tem quase 50. Eu falei, não tô, não. Mas é engraçado que eu fiquei feliz, eu não fiquei triste com, ai, tô achando que eu tô... Não, é besteira. Eu falei, eu acho tão bonita. Eu falei, é uma fase tão bonita. Eu falei, tem que achar bom de achar que você tá grávida. É verdade. E muda tudo. Muda, gente. Ai, não sei, vou descobrir isso ainda. Quem sabe compartilha aqui, né? Pois é. Então, eu acho que é esse nosso papo hoje. Nossa, porque vai ter muita conversa ainda. É verdade. Nossa, voou aqui, adorei. Voou e a gente vai ter muita... Sim. A gente vai ter muita oportunidade de tratar de outros assuntos. E se vocês tiverem assuntos que vocês queiram tratar, fale com a gente, né, Bia? Manda uma mensagem, faz a sua sugestão, traga seu causo. Que a gente conversa aqui. Tá bom? Obrigada por vocês terem assistido a gente. Um beijo. Até a próxima. Até. Tchau.